E mais de 300 mil famílias não estão podendo assistir esse debate porque estão sem luz na sua casa. Ricardo, faça isso. Não, cuidado, fica calmo, fica tranquilo. Eu fiquei sem luz na minha casa até ontem, no fim do dia. E esse apagão tem dois grandes responsáveis. A Enel, que é uma empresa que presta um serviço horroroso e que eu, como prefeito de São Paulo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, vou trabalhar para tirar ela daqui, e o Ricardo Nunes. Porque não fez o básico, o elementar, a lição de casa, poda de árvore na cidade de São Paulo, manejo arbóreo. E olha que a gente teve um apagão há menos de um ano. Estava ali, estava avisado, e nada foi feito de lá para cá. Na verdade, a cidade hoje está refém dessas duas incompetências, da Enel e do prefeito. Ricardo, você gosta de mentir para as pessoas, que é uma coisa que você não fica nem vermelho. Eu não sei se é a maquiagem que você passou antes do debate ou se é cara de pau mesmo. Explica, Guilherme, porque isso fica chato. Você fez o quê como deputado? Só fez passar pano lá na rachadinha do Janones e passar pano na Enel? Aí não dá, né? Você vai ficar bacana. Não, é minha vez, eu estou falando. Respeite, por favor. Vamos lá, Ricardo. Você assumiu, pelo menos, que a poda de árvore é responsabilidade da prefeitura. É o básico. Você que está assistindo em casa, que ligou para 156 pedindo poda e remoção de árvore, como várias que caíram ontem, que tinham pedido há mais de um ano, você acha que ele fez o trabalho dele? Ele está dizendo contratou tantos, botou tantos. Você está se sentindo satisfeito quando você liga para 156 para fazer o pedido de poda ou remoção de árvore? A melhor pessoa que pode dar essa resposta é você. Você que durante esse fim de semana ficou ligando para a prefeitura sem parar para tirar uma árvore da frente da sua casa, para retomar uma luz. Nunca fugi da justiça igual você. Você ficou 6 anos fugindo do oficial de justiça naquela ação de depredação do Pinheirinho, jogou pedra na viatura, foi preso. E aí o oficial de justiça não achava ele, aí prescreveu. Então, aí é ruim. Feio, né, Ricardo, querer baixar o nível do debate assim, mas eu não vou cair no seu jogo, não. Tudo bem? Você tá bem? Eu tô bem, você. Tudo firme? Vamos lá, ó. Silêncio, por favor. Você não vai me intimidar, sabe por quê? Jamais. Eu vim da periferia do Parque Santo Antônio, eu não tenho medo de nada, rapaz, só de Deus. Agora, você mencionou um tema em nível de ataque, falando de rachadinha. Eu já disse muito claro, e eu não vou deixar passar, que rachadinha para mim é crime, sendo do Janones, sendo do Flávio Bolsonaro, que é seu amigo. Agora, já que você trouxe isso, eu nunca fiz rachadinha. Você fez a rachadinha das creches. Você sabe que está sendo investigado da Polícia Federal a máfia das creches, você está lá. Por favor, gente, por favor, em respeito a quem está assistindo na televisão, por favor, silêncio. 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 Você imagina alguém falar de segurança pública, que quer descriminalizar a polícia, descriminalizar drogas, alguém que deve conhecer melhor a cidade de São Paulo na questão de biqueiras, né, que eu não conheço nenhuma, ele deve conhecer várias. A questão é o seguinte: se você quer uma cidade segura, como que você vai votar num cara do PSOL? No Brasil, nas 27 capitais, só tem uma pessoa do PSOL que está com 70% de reprovação. Logo você, inteligente de São Paulo, vai dar oportunidade para Guilherme. Guilherme que ele faz flerte com o crime o tempo inteiro. Um cara que absurdamente está aqui pedindo o direito de resposta dele, mas não estou ofendido, não está ofendendo ele está preocupado com o quê? Não realize o sonho do Guilherme de ir para o segundo turno. Não vai ter segundo turno em São Paulo. Por favor, povo de São Paulo, me perdoe se alguma coisa eu fiz nessa campanha. Não tinha como fazer diferente, senão eu nem chegaria aqui. Me perdoe se eu te magoei com alguma palavra, meu coração é sincero. Nós vamos construir casas, você vai ter cheque moradia para reformar a sua casa, tem casas aí pegando fogo, você não vai morar em casa de lata. Eu vou dar minha vida nisso aí. Eu quero te pedir, por favor, vota no 28 e tira esse sonho do Guilherme. O Guilherme não pode ser prefeito de São Paulo e acabou. 28. Meus amigos, começando mais um vídeo aqui no Somente a Minha Opinião. Teve mais um debate, mais um debate aí entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo no segundo turno das eleições. Teve debate quente aí. O debate começou com o Guilherme Boulos apertando o Ricardo Nunes a respeito aí das questões que estão envolvidas aí
digamos, os eventos da natureza do último final de semana em São Paulo, onde uma chuva que começou na sexta-feira, chuva bastante forte com ventos, derrubou energia em grande parte da cidade, inclusive onde o Boulos mora. Ele fez vários vídeos ali questionando o Ricardo Nunes a respeito da energia, da empresa que faz a gestão ali da energia, a concessionária da energia, e também do Ricardo Nunes, que segundo o Boulos é o responsável por podar as árvores da cidade e também a manutenção ali semafórica. E mais de 300 mil famílias não estão podendo assistir esse debate porque estão sem luz na sua casa. Eu fiquei sem luz na minha casa até ontem, no fim do dia. E esse apagão tem dois grandes responsáveis. A Enel, que é uma empresa que presta um serviço horroroso e que eu, como prefeito de São Paulo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, vou trabalhar para tirar ela daqui, e o Ricardo Nunes. Porque não fez o básico, o elementar, a lição de casa, poda de árvore na cidade de São Paulo, manejo arbóreo. E olha que a gente teve um apagão há menos de um ano. Estava ali, estava avisado. E nada foi feito de lá para cá. Na verdade, a cidade hoje está refém dessas duas incompetências, da Enel e do prefeito. E o Nunes respondeu para ele, como você vai acompanhar, como você acompanhou no debate. A gente vai trazer alguns trechos aqui desse debate a partir de agora. Mas infelizmente não houve por parte do governo federal nenhuma ação. Nós prefeitos não temos ação contra a Enel, porque a concessão, regulação e fiscalização é do governo federal. Assim como, por exemplo, Diadema, que é governada pelo PT também, está sofrendo lá sem energia. E você, como deputado federal, infelizmente não fez nada. Eu tive que ir a Brasília apresentar um projeto de lei. Por que você, Guilherme, como deputado federal, não fez nada para alterar a lei federal que regula esse tema? Ricardo, eu fico impressionado com a sua incapacidade de assumir responsabilidade. Sempre o problema é do outro, né? Você não faz poda de árvore e o culpado é o Lula. É isso que você está querendo dizer aqui. Nunca o problema é seu, nunca a responsabilidade é sua. Você devia ter mais humildade, ainda mais diante do sofrimento de milhões de pessoas nos últimos dias, de assumir a sua responsabilidade. Não é feio assumir um erro. Você errou. Você não fez o elementar. Você vai ver que o Guilherme Boulos apertou também o Nunes em vários momentos. Sabe o que eles querem, gente? Que você tenha medo. Quando eles vêm e falam extremismo, radical, contra a polícia, o que eles querem é que você tenha medo. Medo da mudança. Lembra que eles falavam a mesma coisa na eleição passada do Lula. Se o Lula ganhasse, ia fechar a igreja, kit gay. Aconteceu alguma coisa disso? Nada. Isso só revela o medo e o desespero de quem não consegue largar o poder, porque o poder para eles representa privilégios. O que está em jogo nessa eleição é o seguinte: se você acha que a saúde está tão boa como ele disse que está, se você concorda que vai no UBS e encontra todos os remédios, você concorda com ele. Se você acha que São Paulo merece muito mais na saúde, alguém que cuide de verdade, que olhe para você não só no tempo da eleição, eu te convido para a mudança nos 50 comigo e com a Marta. Ele fala de segurança, mas não respondeu se ele te aconselha a sair com o celular na rua tranquilo. Não respondeu porque sabe que não é possível. Porque você que vive na São Paulo real sabe que vomitar um monte de número aqui não resolve o nosso problema. Não torna a saúde melhor, não torna a cidade mais segura. Você que sofreu com o apagão, comerciante que perdeu tudo, você que jogou tudo fora da sua geladeira, sabe que a São Paulo real é diferente da propaganda do Ricardo Nunes. Por isso, o que você vai decidir no dia 27 é se você quer deixar tudo como está ou se você quer mudar. Se você quer permitir que esse sistema podre, desde o Dória, permaneça, ou se você quer renovação em São Paulo. Se você quer permitir que alguém que teve a chance e não fez, só em tempo de eleição permaneça, ou se você quer uma mudança de verdade, que coloque a nossa cidade onde merece. Por isso, eu peço seu voto no 50, dia 27. Tem um momento muito engraçado, até que o Ricardo Nunes fica meio atrapalhado com o Boulos ali, deixa cair os papéis que ele estava segurando ali, o Boulos aproveita e tira uma casquinha daquele momento. Ricardo, faça isso. Não, cuidado, fica calmo, fica tranquilo. Muito engraçado. Tem outro momento que o Ricardo Nunes está falando, o Boulos sai lá do seu púlpito, vem para próximo do Ricardo Nunes,
Ricardo Nunes percebe isso e dá uma de Jair Bolsonaro. Lembra de Jair Bolsonaro com Lula em 2022? Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. É isso. Estou à sua disposição. Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? E o oficial de justiça não achava ele, aí prescreveu. Então... Tudo bem? Você tá bem? Eu tô bem, você. Tudo firme? Vamos lá, ó. Silêncio, por favor. Você não vai me intimidar, sabe por quê? Não, jamais. Eu vim da periferia do Parque Santo Antônio, eu não tenho medo de nada, rapaz, só de Deus. Por favor, gente. Por favor, em respeito a quem está assistindo na televisão, por favor, silêncio. 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 Pois bem, o que aconteceu é que o Ricardo Nunes chega lá e dá uma cumprimentada no Boulos, quase que dá praticamente um abraço ali no Boulos. Tá tudo bem com você? Tudo bem? Bem. E falou, você não vai me intimidar não, que eu sou dali, sou da periferia, entre as contas. 2.000 serviços por dia. É que você não sabe muito bem o que é trabalhar, né? Você tem essa dificuldade. Você tem dificuldade. Por favor, gente. Mas deixa... Bom, e aí tem uns momentos em que o Nunes praticamente devolve os ataques do Boulos. Explica, Guilherme, porque só fica chato. Você fez o quê como deputado? Só fez passar pano lá na rachadinha do Janones e passar pano na Enel? Aí não dá, né? O Nunes ele é meio ruim para responder, na verdade, né? E você pergunta pro Nunes, você pergunta para ele quanto é 2 mais 2, ele te fala que Estados Unidos fica na América do Norte. Ou seja, você pergunta exatas, ele te dá humanas, não te dá uma coisa que não tem nada a ver com o que você perguntou. É ruim, né, Ricardo, querer baixar o nível do debate assim, mas eu não vou cair no seu jogo, não. Agora, você mencionou um tema em nível de ataque, falando de rachadinha. Eu já disse muito claro, e eu não vou deixar passar, que rachadinha para mim é crime, sendo do Janones, sendo do Flávio Bolsonaro, que é seu amigo. Agora, já que você trouxe isso, eu nunca fiz rachadinha. Você fez a rachadinha das creches. Você sabe que está sendo investigado da Polícia Federal a máfia das creches, você está lá. E o Boulos também foi perguntado sobre porque ele, como deputado, não fez nenhuma votação, não aprovou, não ajudou a aprovar, não votou positivamente nenhuma das boas propostas que o Ricardo Nunes mandou, tá, para ser aprovado, e ele, como deputado, poderia contribuir com isso. Também não ajudou em nada na questão da concessionária. Por outro lado, tem gente falando que o Ricardo Nunes levou uma surra do Boulos, mas, se você for observar, essa senhora... Ricardo, você gosta de mentir para as pessoas, que é uma coisa que você não fica nem vermelho. Eu não sei se é a maquiagem que você passou antes do debate ou se é cara de pau mesmo. Essa senhora, na Folha de São Paulo, né, no Barra UOL, olha o que ela coloca. A Raquel Landim, meus amigos. Boulos pode ter piorado rejeição após o debate. E eu tive essa mesma percepção dela, pela maneira que o Boulos se comportou, se aproximando ali do Ricardo Nunes, talvez usando ali uma maneira um pouco mais ofensiva, mais agressiva, porque ele está desesperado, como o Nunes falou, devido ao fato de que o Nunes sai na pesquisa do próprio Datafolha, que inclusive desmentiu a pesquisa do Paraná Pesquisas, que colocava o Nunes com 52%, colocando ele com, na verdade, 55%, 3 pontos percentuais a mais do que na pesquisa ele tira como bolsonarista. Então, o próprio Datafolha diz que o Nunes tem mais quantidade de votos do que o próprio Boulos nesse segundo turno. Pelo Brasil, tivemos outros debates realizados pela TV Bandeirantes, como Porto Alegre, Belo Horizonte também, Natal e Fortaleza. E teve alguns lances inquietantes nesses debates. Olha só. Responder isso a ela. Nós temos um programa de combater a violência na nossa cidade. Candidato Paulinho Freire, só um minuto. Candidata Natália, eu gostaria que a senhora se afastasse um pouquinho. Pois não. Mas ela pode. Não, mas eu prefiro que... Não, eu não tenho problema nenhum, me afasta. Eu tinha entendido que a gente ficava no espaço. A gente parou o tempo, eu prefiro que os candidatos fiquem um pouco mais afastados. Eu não tenho problema nenhum. Por favor, então, nós votamos... Grêmio.
Agradeço muito por confirmar que eu tenho um plano de governo e agradeço demais pelo seu interesse. Chegou na página 45, chegou quase no fim, talvez tenha escapado algumas coisas interessantes que tem ali ao longo das 44 páginas anteriores, mas a gente está visando reduzir essa passagem abusiva de R$6 que o atual governo manteve aí e no um prefeito que não vem aqui dizendo que é porque não tem tempo. Mas eu acho curioso, o prefeito tem tempo para fazer campanha, o prefeito tem tempo para dar entrevista, mas não tem tempo para vir aqui debater a cidade. A grande verdade é que o prefeito não está aqui hoje porque ele não consegue defender o indefensável, que é a sua gestão, nem justificar o injustificável, que são os seus relacionamentos ali um tanto quanto esquisitos. O prefeito não consegue explicar por que ele vai à televisão dizer que tem tolerância zero com as empresas de ônibus, mas é financiado pelos empresários do setor. Ora, que tolerância zero é essa que o pessoal está tão insatisfeito que está bancando a campanha do prefeito? O prefeito não vem aqui porque ele não consegue explicar por que a gente está no 5º secretário de Educação em 2 anos. O secretário Bruno Barral, que veio lá da Bahia, onde ele responde por improbidade administrativa, mas ganhou a Secretaria de Educação por fazer parte do grupo político do Rodrigo Pacheco. Enquanto isso, o IDEB de Belo Horizonte, nos anos iniciais, estagnado e nos anos finais, despencando. Mas a preocupação do prefeito não é com educação, é com pagar faturas políticas. O prefeito não está aqui hoje porque ele não consegue explicar por que é que ele renovou o contrato de limpeza da Lagoa da Pampulha por R$22 milhões sem licitação, contra o parecer do Ministério Público. Tanto é que não sabe explicar que eu fiz essa pergunta no primeiro debate aqui na Band. E ele não conseguiu se explicar porque não tem justificativa. Então, como não consegue justificar o injustificável, nem defender o indefensável, ele não está aqui hoje. Numa falta de respeito que não é ao Grupo Bandeirantes, não é a mim, mas é ao cidadão que gostaria de ver um debate de ideias, um debate de propostas para o futuro de Belo Horizonte, mas tem essa oportunidade negada pela atitude covarde do prefeito. Coragem para mudar BH. Bruno Engler, 22. Eu fiz os cálculos, tem muita gente que está se perguntando aí quanto de votos que ele vai precisar ter, qual percentual que ele teria que ter do público do Marçal. Em âmbito geral, somando todos os candidatos no primeiro turno, o Marçal, que teve 28 ponto alguma coisa por cento, mesma quantidade do Boulos, teve uns pontinhos após a vírgula a mais, teve 50 e poucos mil votos a mais. Se você pegar aqueles 28%, somando todos os candidatos, tá? Pegando a porcentagem de todos, então você pega os 28% do que foi votado, que foi para o Marçal, o Nunes ele teria que ter 15% daquilo para garantir a eleição ali, no elas por elas ali, na conta do chá. Se ele pegar 20% ou mais, ele leva garantido. A questão é, será que ele consegue que 20% desses 28% que votaram no Marçal vote nele? Dos 28% que votaram no Marçal, será que desses 28, pelo menos 20 vão votar em Nunes? Ou será que 20 é o que vai votar nulo? É o que de repente, não acho que vão fazer voto no Boulos, esses 20 aí. Talvez tenha ali uns 3 mil que vão votar no... 3 mil não, uns 3% desses 28% que vão votar no Boulos. E quando eu digo 3% dos 28%, eu não estou fazendo 3 dos 28, arredondando os 28 para 100 e tirando 3 de 100. Não estou falando assim. E somando todos os candidatos, pega ali a faixa do Marçal, que é 28%, tira 3%, como se sobrasse 25% ainda, entendeu? Eu não estou ampliando o Marçal para ser o 100% de tudo, não. 100% de tudo são os votos dos outros candidatos. Estou pegando só os 28% do Marçal e tirando ali cada 1% daquilo ali para fazer essa explicação para você. Então, o Ricardo Nunes precisaria de 15% desses 28% aí, ou seja, praticamente metade para ele talvez aí, ganhar na conta do chá. Um pouco a mais da metade, né? Que metade vai dar ali uns 14 ponto alguma coisa. Mas eu acho que se ele conseguir a metade, ele consegue ganhar a eleição. Porque, vamos fazer os cálculos, vou te explicar. A Chatábata foram 9% de votos para ela. O que as pesquisas davam realmente aconteceu para ela. 9%. Aí, o Boulos teve, se não me falha a memória, 28%, né? 28%. O Nunes teve 29%, o Boulos 28%, mesmo do Marçal, pronto. Se o Boulos teve 28% e ganha 9% da Chatábata, ele automaticamente vai para 37%, né? 28 mais 10, 38, você tira 1, 37. Então ele ficou com 37%. Que basicamente é o que o Paraná Pesquisa deu, que ele juntou basicamente a porcentagem da Tabata e do Boulos. Mas não é, foi pesquisa. Mas coincidentemente deu essa quantia aí. O Datafolha está dizendo que muita gente da Tabata não vai votar no Boulos.
porque deu menos do que isso. Curioso. Então, o Boulos, ele vai ter ali os 28% dele, certeza, mais os 9% da Tabata, isso se os 9% votarem nele. Mas como ela declarou apoio ali, é claro que ela declara para-choque de comunista, por isso eu tava, Passado tinha razão, você estava certo o tempo todo, óbvio. Então, ali, 28% do Boulos, mais os 9% da Tabata, só que tem 1% da Atena que, apesar do PSDB declarar voto no Nunes, o próprio da Atena declarou no Boulos. E o que vale mais ali? O que o partido fala ou o que o cidadão fala? Quem votou no Datena votou pelo PSDB ou votou pelo Datena? Eu acho que votou pelo Datena. Senão ele teria mais votos. Concorda comigo ou não? Então, vamos dizer, ele teve 1,1%. Acredito que esse 1% redondo vai votar no Boulos. Então, a gente pode colocar o Boulos com 38% até aqui, com apoio de Datena e de Tabata. A Maria Helena foi apoiar o Ricardo Nunes com seu 1%. Esse 1% somado com o que o Ricardo Nunes teve, já é 30%. Então, até agora, nós temos aqui o Boulos com 38% e o Ricardo Nunes com 30%. Perfeito? Só que tem uma brincadeira aí chamada Pablo Marçal, que é 28% que está em jogo, que não está no segundo turno. Uma fatia gigante, 1/3 dessa brincadeira aí praticamente, ficou ali dos 3 primeiros, praticamente ali 3/3 que estão aí, né? 2 foi para o segundo turno e 1 não vai. Devia ter um segundo turno com 3, né? Quando acontecesse um empate técnico desse, devia ir os 3, disputar só os 3. Isso é que devia acontecer, na minha opinião. Não sei o que você pensa. Aliás, as cidades que não têm segundo turno, que tem menos de 200 mil habitantes, como é que faz esses dois empatarem, hein? Depois eu te conto. Mas eu acho que em casos onde empata, a diferença fica de poucos votos, não fica nem 1%, fica abaixo de 1%, para mim deveria ter segundo turno, mesmo em cidades menores. Deveria ter. Eu acho que deveria ter. Para ver depois, fulano de tal começa a apoiar fulano, Beltrano, aí ver quem tem mais força de questão dos outros partidos e tal, dos outros candidatos. Quem tiver mais força política ganha a brincadeira ali, né? Ou não, né? Porque de repente o candidato que teve menos apoio consegue, como o Bolsonaro fez em 2018, por exemplo, não tinha apoio de nada, nem de ninguém. O Marçal dessa vez quase foi pro segundo turno. Não tinha apoio nem de Bolsonaro, nem de Lula, nem do governador Tarcísio. Era o que ele falou, a máquina municipal, estadual e federal contra ele, a imprensa contra ele, batendo dia e noite. Tudo contra ele. Então, o que eu podia fazer? Até o Alexandre de Moraes, na reunião com o Tarcísio lá, naquela sexta-feira em que o Marçal colocou o laudo, né? Antes de ele colocar aquele laudo, teve essa reunião aí. Depois que ele deu... No dia que ele deu aquela declaração que é pró-impeachment do Xandão e tudo, né? Mas o momento engraçado no debate realmente foi esse abraço aí do Ricardo Nunes aí no Boulos, cumprimentada ao vivo ali. O sigilo bancário já é aberto, está à disposição. Eu não tenho nenhuma investigação, nunca fui condenado, nunca fugi da justiça igual você. Você ficou 6 anos fugindo do oficial de justiça naquela ação de depredação do Pinheirinho, jogou pedra na viatura, foi preso. E aí o oficial de justiça não achava ele, aí prescreveu. Então... Tudo bem? Você tá bem? Eu tô bem, você. Tudo firme? Vamos lá, ó. Silêncio, por favor. Você não vai me intimidar, sabe por quê? Não, jamais. Eu vim da periferia do Parque Santo Antônio e não tenho medo de nada, rapaz, só de Deus. E as considerações finais também ali foi complicada para o Nunes, né? Porque o Nunes, além de não gerir bem o tempo, que o Bozo claramente geriu o tempo melhor, as partes dos blocos ali, que foi 12 minutos para cada um, foram 24, né? Eles tiveram 12 no primeiro bloco, se eu não me engano ali, e também tiveram no bloco encerrador ali, o bloco final, tiveram 12 minutos também, e depois desse bloco final ali com 12 para cada, puderam ali dar as considerações finais, e aí o Guilherme Boulos falou por último e simplesmente metralhou ali o Ricardo Nunes, e a imprensa, claro, lembra-se aí, né? Os esquerdistas estão dizendo que a imprensa foi comprada pelo Ricardo Nunes, que foram, quanto, 600 milhões? 400 milhões que ele jogou, foi 600, né? Jogou para a imprensa de São Paulo para puxar o saco do Ricardo Nunes. Eu não sei se estão puxando o saco, não. Eu acho que não estão, não. Mas, infelizmente, não houve por parte do governo federal nenhuma ação. Nós, prefeitos, não temos ação contra ele, porque a concessão, regulação e fiscalização é do governo federal. Assim como, por exemplo, Diadema, que é governada pelo PT também, está sofrendo lá sem energia. E você, como deputado federal, infelizmente não fez nada. Eu tive que ir a Brasília apresentar um projeto de lei. Por que você, Guilherme, como deputado federal, não fez nada para alterar a lei federal que regula esse tema? Ricardo, eu fico impressionado com a sua incapacidade de assumir responsabilidade.
Sempre o problema é do outro, né? Você não faz poda de árvore, o culpado é o Lula. É isso que você está querendo dizer aqui. Nunca o problema é seu, nunca a responsabilidade é sua. Você devia ter mais humildade, ainda mais diante do sofrimento de milhões de pessoas nos últimos dias, de assumir a sua responsabilidade. Não é feio assumir um erro. Você errou. Você não fez o elementar. É porque o pessoal da imprensa não é muito fã de ataques e pegaram pesado com o Marçal e agora estão falando que o debate foi positivo, mas teve ali ataques, só não teve cadeirada. Mas é a questão do Datena. O Marçal não tem culpa de levar cadeirada, pô. Bora, bola. Hoje, por exemplo, o Nunes poderia dar uma cadeirada no Boulos em qualquer momento. Ou vice-versa. No momento ali que o Boulos é abraçado ali pelo Nunes, ele poderia se incomodar e dar um soco na cara do Nunes. Por que isso não aconteceu? Que eles tiveram equilíbrio, que o Datena não teve, entendeu? O Nunes foi chamado de bandido. O Boulos também, chamado de invasor de terra e tudo mais. O Nunes foi colocado na máfia das creches pelo Boulos. Perguntou pro Nunes várias vezes, por que você colocou o seu cunhado lá para tomar conta do dinheiro da Prefeitura de São Paulo? Perguntou várias vezes e o Nunes ficava enrolando, não respondia. Falou lá se ele é a favor das vacinas, se não é. Se Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Perguntou o Boulos pro Ricardo Nunes. E ele ficava desconversando ali. Então, teve gente que achou que o Boulos deu show, mas eu acho que o Nunes até que se saiu bem. Bem melhor que nos outros debates. Eu acho que se saiu bem. O Boulos foi mais incisivo. Você vai ficar bacana. Não, é minha vez, eu estou falando. Respeite, por favor. Vamos lá, Ricardo. Você assumiu, pelo menos, que a poda de árvore é responsabilidade da prefeitura. É o básico. Você que está assistindo em casa, que ligou para 156 pedindo poda e remoção de árvore, como várias que caíram ontem, que tinham pedido há mais de um ano, você acha que ele fez o trabalho dele? Ele está dizendo contratou tantos, botou tantos. Você está se sentindo satisfeito quando você liga para 156 para fazer o pedido de poda ou remoção de árvore? A melhor pessoa que pode dar essa resposta é você. Você que durante esse fim de semana ficou ligando para a prefeitura sem parar para tirar uma árvore da frente da sua casa, para retomar uma luz. Mas se a própria imprensa esquerdista está dizendo que o Nunes saiu melhor e que a rejeição do Boulos deve ter aumentado, a própria Raquel Landim, esquerdopata, está dizendo que a rejeição do Boulos aumentou, então eu não posso discordar dela. Nesse caso, eu vou ter que concordar com ela, então. As pesquisas estão dizendo isso, né? Que o Nunes está na frente. E é o que eu disse. Se desses 28% que votaram em Marçal, dos 28, se você pegar ali 20 dos 28, né? Pegar cada por cento daqueles 28, se você pegar 20% ali e pôr no Nunes, o Nunes vai fazer 60%. Ele faz 60%. Se 20% for com ele. Se esses 20% por acaso anular o voto, sobraria 8%. Se os 20% for para o Boulos está hoje com o apoio da Atena, ele vai para da Atena e da Tabata, ele vai para 38%. 20% vem para ele automaticamente vai para 58% e ganha a eleição. Olha, acima de tudo, a gente lembrar que tem algumas milhares de pessoas que não vão poder assistir o debate porque estão sem luz ainda na sua casa há 3 dias. Eu fiquei sem luz na minha casa até ontem. E isso tem 2 responsáveis. A Enel, uma empresa horrorosa, presta o pior serviço e que eu, como prefeito de São Paulo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, vou tirar ela da nossa cidade. E o Ricardo Nunes, porque não fez poda de árvore de maneira adequada, as pessoas esperam mais de um ano para ter poda de árvore, né? Não cuida da sinalização semafórica, não cuida do elementar. A gente viveu um apagão como esse há menos de um ano e a cidade, lamentavelmente, não aprendeu nenhuma lição com esse prefeito, deixou a cidade mais uma vez despreparada. Vamos ver se a implicância do Ricardo Nunes e do Silas Malafaia, pessoal bolsonarista com o Marçal, vai continuar. Você percebe que até deu uma diminuída nos últimos dias, depois que acabou o primeiro turno. Eles no começo ali, o cara na primeira semana ainda batendo, agora parece que acalmou, parou. Parece que a estratégia agora é não citar o Marçal, esquecer o Marçal, nesse quesito atacar o Marçal. Vão falar ali tentando trazer o pessoal dele, não atacando ele. Porque sabe que se atacar vai mandar votos para nulos e para Boulos. Tem gente aí que tá puto que vai votar 50.
Sem falar o fato de que teve um monte de gente que votou 13 achando que ia votar no Bolsonaro com 13, né, e acabou anulando o voto. E também gente que votou 22 porque o Bolsonaro estaria apoiando o Nunes. E aí, votando 22, estaria tudo bem. E, na verdade, anulou o voto. Muita gente mesmo. Mais de 60 mil pessoas que anularam o voto de 13 e ou 22. Na verdade, quase 50 mil no 13 e uns 19 mil aí, né? 16 mil no 22. Coloque sua opinião aí. Quem venceu o debate? Comenta aí que eu quero saber. Somente a minha opinião. 2.000 serviços por dia. É que você não sabe muito bem o que é trabalhar, né? Você tem essa dificuldade. Você tem dificuldade. Por favor, gente. Mas deixa... Ricardo, você gosta de mentir para as pessoas, que é uma coisa que você não fica nem vermelho. Eu não sei se é a maquiagem que você passou antes do debate ou se é cara de pau mesmo. Você vai ficar bacana. Não, é minha vez, eu estou falando. Respeite, por favor. Explica, Guilherme, porque senão fica chato. Você fez o quê como deputado? Só fez passar pano lá na rachadinha do Janones?